Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio do podcast Donas do Negócio, que tem o patrocínio da Mega Imagem. Um abraço carinhoso para toda a equipe da Mega Imagem, especialmente a produtora Nancy, que é a nossa grande parceira. E hoje eu estou aqui com 3 mulheres empreendedoras, ativas, dinâmicas. Estou com a Fernanda Vanucci, que é muito conhecida e querida por todos. A Priscila Sartori, que elas juntas comandam a Clínica Soli Saúde Integrada. Mas a Fernanda está com outro desafio aí paralelo, né, Fernanda? E Thalita Bender, que é do Instituto Harmonizando Faces. Isso. Um tema bom também, não? Harmonização. Tão necessário, Thalita. Mas o nosso tema tem a ver, né? O tema principal, o nosso eixo hoje é saúde e bem-estar da mulher. E para a gente começar, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês entendem por saúde e bem-estar. Saúde, né, conceitualmente falando, é a não existência de doenças, né? Então, quando a gente está num estado de saúde, a gente alcança aí um bem-estar como um todo, né? Eu acho que o bem-estar, ele envolve algumas vertentes. Bem-estar físico, bem-estar mental. E tudo isso faz com que a gente viva aí com saúde, né? Eu acho que num contexto, no modo geral, é basicamente isso. Então, se completam. Se completam, mas, sem dúvida. Fernanda, você acredita o quê? Que é uma coisa completa a outra ou tem um peso maior à saúde? Você, principalmente, que é ligada e que está assumindo, né? Assumiu a gestão do Infantil Gonzaga. Pois é, Cris. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês, essas mulheres poderosas. Minha sócia Priscila, que já começou muito bem falando sobre saúde, né? Ausência da doença. Falar depois dela, né? Ficou super complicado. Mas eu acho que é isso. A saúde, ela traz pra gente tudo que a gente precisa, né? A ausência da saúde, como bem a Pri falou, nos impede de uma rotina intensa, de trabalhar, de poder se dedicar para a família, né? E a mulher, eu acho que a gente carrega tanta coisa, né, nas nossas abas, né? Aí a gente abre 50 abas quando acorda, que para dar conta de tudo isso, só com muita saúde, né? Thalita, e aí, bem-estar? É verdade, eu concordo com as duas, falaram maravilhosamente bem. E agora eu estou vivendo uma nova fase da minha vida, né? Estou no meu maternar, e agora eu vejo realmente a questão dessas abas que estão se abrindo, né? Então é assim, a gente que passou por esse período aí de puerpério, e a gente vê o quanto a gente precisa estar bem psicologicamente, fisicamente, esteticamente. Então é assim, é um conjunto mesmo, né? Sim, e quando a gente fala da saúde da mulher, é pior, porque tudo que você falou é o que nos é imposto e cobrado. Né? Estar disposta, animada, bonita. Cobrança constante, né? E a mulher, ela é influenciada, né? A gente aqui nessa mesa sabe como é isso. A gente tem as diversas fases na vida que tem as funções hormonais e as variações hormonais da fase da vida da mulher. Então, estar sempre disposta, saudável, né? É bem complexo. Muito mais para a mulher do que para o homem. É verdade. Agora, dentro dessa questão da saúde, que você bem colocou, a ausência de doença, o bem-estar, você está bem com tudo na sua casa, no seu trabalho, o bem-estar mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Muito coisa, né? Todas as mentes. Boas aí. Você acha que existe uma regra geral para se estar bem? Ou realmente depende muito de pessoa para pessoa, hein, Fernanda? Acho que depende. Individual, né? É bem individual. E o momento, regra, né? E o momento, o poder aquisitivo. Eu acho que, infelizmente, a saúde ela não é igual para todos, das mais diversas classes sociais. Sem Infelizmente, isso é um problema. E as mulheres, elas têm as mesmas atribuições em qualquer classe social. Então, infelizmente, eu acho que é bem individualizado, né? E a gente tem que estar diariamente em busca disso, né? A Soli, ela veio com essa ideia de trazer essa qualidade de vida, né? Na medicina integrativa, que a Pri pode falar muito mais, que é essa questão do paralelo à saúde convencional, né? O tratamento convencional, né, na Pri? verdade, né, a Soli, ela nasce de um propósito de prevenção a doenças, né? Porque a gente sabe que hoje a medicina tradicional, principalmente a brasileira, ela é a medicina da doença,
né? Com exceção da mulher que acaba fazendo o seu acompanhamento anual aí com o seu ginecologista. E a prevenção que tão né, importante. que é muito importante. Mas se você olhar o homem, por exemplo, ele não vai ao médico anualmente. Né? E aí, se acontece um problema de saúde de fato, você acaba procurando aí a saúde tradicional, né? Então, a Soli, ela vem com essa perspectiva. Por quê? Porque, infelizmente, hoje o acesso à saúde não é igualitário. Né? Então, qual que é o melhor cenário? Que você não adoeça. É lógico. Sim. E para você não adoecer, você precisa fazer a prevenção. Né? E aí é onde entra a filosofia da Soli, né? E trazer esse bem-estar, né? A Soli é uma clínica que ela tem se direcionado aí cada vez mais à saúde da mulher. Não, no nosso começo ali, né, Fê? Não foi o que a gente idealizou, mas acabou indo para acontecendo. Naturalmente. E que hoje, para mim, é muito claro por conta dessas fases da vida da mulher, né? E assim, por exemplo, a mulher que está entrando numa transição menopausal, quantas vezes ela acaba ficando mais ansiosa por conta dessa confusão hormonal que está acontecendo e ela procura o médico entra com antidepressivo ou com ansiolítico e não é esse o ponto focal. Exato, não é isso. Né? Exato, é tradicional, agora, né? Tradicional. Dentro dessa questão do bem-estar e justamente dessa questão da prevenção e tudo mais, você, Thalita, trabalhando nessa área de harmonização facial, Sim. Como é que você lida com isso, assim? Você percebe esse nível de ansiedade? Não, com certeza. E, assim, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que eu sempre falo a questão o que o paciente ele está procurando quando ele vai procurar a gente, Sim. né? Tem muita gente que idealiza um tratamento estético que a gente não consegue entregar. Então, a gente cai naquela questão, o seu psicológico tá bacana? O que você realmente tá querendo? Não é só uma harmonização. Não é somente uma harmonização. Então, até lá no instituto, muitas vezes a gente acaba até encaminhando o nosso paciente para um psicólogo, para fazer um tipo de terapia, porque ele realmente não tá associando o que ele realmente tá querendo ali, a busca dele por um tratamento estético. Nem ele sabe o que tá buscando. O que ele quer, exatamente. Vocês devem atender um público maior feminino do que masculino. Sim. E essa pessoa tem tanta preocupação, tanto compromisso, umas demandas tão grandes que ela acha que vai resolver algum problema com uma harmonização. Exato. E assim, em contrapartida, a gente também tem aquela mulher que está se autodescobrindo em outro momento da vida, em outro momento da fase. Que tá então, se aceitando, Exato. E assim, às vezes ela tá saindo de um divórcio, então ela quer... Precisa dar um up na autoestima. Gente, como faz a diferença na vida das pessoas? A gente fala, o paciente, ele chega de uma forma e ele sai totalmente renovado, com um astral diferente, se sentindo autoestima, mais... Muito, é assim, muito gratificante. Faz parte do bem-estar, né? Não tem jeito. É verdade. E agora, tudo começa com o emocional, né? Se você se olha no espelho, não se reconhece mais como uma pessoa com a aparência que você gostaria de ter, isso vai te deprimindo. E hoje a gente sabe que um dos maiores problemas de saúde é a questão emocional, depressão. Então é legal quando você fala aqui na sua empresa, por mais que eu vá buscar alguma coisa, né, Cris, que é para melhorar a minha aparência, você ter a sensibilidade de identificar que essa pessoa. Com certeza. Agora, eu fico contente de estar debatendo esse tema com vocês, né, justamente da saúde integrativa, porque é relativamente vamos dizer, uma modalidade, uma área da medicina ou da saúde em geral, que não é ainda muito entendida. Não. Como é que a gente explica isso em palavras assim mais coloquiais, que as pessoas... eu costumo dizer... O que consiste? Na verdade, o que a medicina integrativa ela traz? Ela traz o que o seu corpo precisa para que ele trabalhe sozinho da melhor forma. Né? Sem que você precise de estímulos medicamentosos para você alcançar aquele resultado. Então, ele é basicamente isso. E como que a gente faz isso? Através da medicina tradicional, né? De quando a gente ia lá, quando a gente era criança, no médico da família. Né? Quais são os teus sintomas e como estão os teus exames laboratoriais? Porque hoje a gente sabe, né, com as especialidades difundidas, ficou muito exame e como você está.
Eu acho que esse é o principal ponto. O médico não te olha como todo, né? Ele te olha com a especialidade dele. Fragmentado. Então, e claro, né? A gente não é nem um pouco irracional ou reacionário de achar que a medicina integrada ela é a resolução da saúde. Não. Muitas vezes você precisa de uma intervenção alopática pontual, né? Mas como que a gente pode deixar o que a gente chama de terreno biológico, que as nossas células, né, saudáveis a ponto de trabalharem de forma autonômica. Esse é o principal objetivo da medicina integrada hoje. Eu acho que cada vez mais as pessoas buscam esse bem-estar, esse conforto, esse equilíbrio da saúde física, emocional, psicológica. Sim. As pessoas buscam e para isso a prevenção é fundamental em tudo. A gente fala tanto para a mulher, né? Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, não deixa de falar, não sei, porque você vai no ginecologista e faz um apanhadão geral, né? Então, eu acho que isso daí realmente é muito importante, né, Fernanda? E eu digo também a prevenção até na relação da estética. Isso, porque, assim, tem muitas mulheres que já chegam com 50, 60 anos já querendo… tem algumas marcas mais profundas. Então, assim, a prevenção, ela tá em todas as nossas idades. É isso mesmo. Isso é muito importante, né? A gente tem muita menina jovem já tratando com botox. Principalmente. Botox, né? Botox é bem preventivo, né? Muito. Em questão de rugas, hoje é o tratamento padrão ouro que a gente tem, né? Bioestimulação de colágeno. E agora a gente também tá entrando numa vertente de tratamentos estéticos mais naturais, né? Ninguém quer mais a cara do fofão, ninguém quer mais aquele… Graças a Deus, né? Teve uma época que todo mundo ficou parecido. Todo mundo tinha a mesma aparência. A prevenção é o melhor remédio e vai ser o melhor resultado final lá na frente. E é muito legal estar aqui com você, Thalita, porque eu acho que as nossas áreas de atuação, elas são muito complementares. Se completam, exatamente. Eu tenho certeza que você muitas vezes pega mulheres que elas procuram, né, na harmonização facial a resolução dos problemas da vida e não tá lá. Não tá lá. Da mesma forma que a gente sabe que se a gente complementar a medicina integrada com a estética, os resultados são muito mais duradouros. Sim, exatamente. Duradouros. Até a questão do Botox, que a gente fala, né? Que o pessoal fala, meu Deus, mas meu Botox durou só 2 meses. E para alguns duram mais, né? O meu dura 6. Tem com certeza um fator, né? Em relação… Com certeza, existe esse fator já. De questão de pele. A absorção também, achei. Não somente. E tá muito correlacionado. Sim. E até a questão da qualidade de pele que a gente fala, quando a gente faz um tratamento, tem paciente que sente que um tratamento foi melhor e o outro. E essa relação com essa medicina tem tudo a ver. Muito legal. Como é que reage, né? E também de um paciente para o outro. Agora, dentro do âmbito da estética, qual é a relação, importância que você enxerga e que traz um benefício para o bem-estar da mulher? Qual é essa relação, assim? Olha, eu acho que é mais a questão da autoestima mesmo, né? É isso que eu estava comentando. Hoje, as pacientes, a maioria das nossas pacientes no consultório hoje são acima dos 40, 50 anos. E essa mulher empreendedora, essa mulher que está ativa, que está passando muitas vezes por um processo de separação. Hormonal também. Né? E assim, ela está procurando algo novo, né? Então, a questão da autoestima, ela dirige muito essa parte da estética lá no consultório. E que trabalham muito com a imagem também, Sim, né? muito. Hoje a gente sabe, né? Rede social, a gente trabalha muito vendendo a nossa imagem, né? É horrível quando você se olha no espelho e você fala, nossa, eu não tô legal. A gente fez podcast falando justamente sobre isso. Que legal. A questão da e imagem, o comparativo, né? ser tão importante, né, no desempenho, e eu acho que no depois resultado. da pandemia, as pessoas começaram a se olhar mais. Né? Então, eu não sei se foi a questão dos vídeos, né? Da gente fazer o home office em casa. Totalmente. E aí, a gente começou a observar mais. Exato. E principalmente o uso da máscara, né? Que a gente só ficou com um terço superior. Sim. Então, a questão das marcas, das rugas de expressão. Agora, Fernanda, essa questão da medicina, da saúde integrada, tem alguma faixa etária ideal para começar? Tem ou não? Olha, existe, por exemplo, 30 anos? Eu acho que a Pri pode até falar melhor sobre isso, mas vou falar como minha experiência e dos meus familiares. Então, assim, eu tenho sobrinhas minhas de 20 anos lá fazendo já tratamentos para pele, cabelo. Isso é algo que a gente quer estar sempre bem, né? Reposição de vitamina.
uma criança que precise… Eu já precisei fazer coisas alopáticas, por exemplo. Antibiótico, né, Pri? Sim. Eu pude fazer, em vez de fazer no hospital, num ambiente que eu poderia ter uma outra contaminação cruzada, eu acabei pegando a minha prescrição, minha medicação, e a gente fez a infusão na Soli. Porque a Soli, ela, além de ser uma clínica integrativa, ela tem toda uma sala de infusão medicamentosa, com profissionais aptos a aplicar essas medicações. Nós temos a Nutri, nós temos endócrino, tem a parte de estética. Então, assim, eu acho que não tem uma idade. Mesmo, é completa para homem, para mulher. A Pri vem com uma bagagem de atleta. Então, assim, os atletas vão lá buscar ganho de massa magra. Então, não tem uma idade. Depende. A gente tem um atleta nosso que é nadador, campeão já, né, Pri? Do juvenil, né? É um menino jovem, ele tem 13 anos. A gente já tá trabalhando ele para que ele tenha melhor desempenho. Isso que eu ia falar, e que bom que existe isso, porque mesmo especificamente na questão dos atletas, antigamente não havia esse cuidado. Não. As carreiras eram mais curtas. Sim. Né? Uma lesão, às vezes, era fatal, e era constante, e em função de não haver um estudo, que hoje em dia há muitos clubes, né, se empenham muito. Até investem nisso, né? Muito nisso. Pra prolongar. Para evitar, né, uma lesão maior. O que a gente tem percebido, principalmente no caso desse atleta, por exemplo, agora ele estava no Brasileiro. O Brasileiro é uma semana de competição. Então, você imagina uma semana de esforço físico intenso. Nossa, Nós estamos com temperaturas mais baixas e dentro de uma piscina aberta, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalho de fortalecimento de imunidade, primeiro, para ele não adoecer, e segundo, para que ele tivesse uma performance positiva. E a gente consegue acompanhar esse resultado, né? Ele é um deles, né? Nós temos também uma atleta do skate, que assim, o corpo dela hoje é outro, ela fala muito da questão da recuperação, da disposição dela para as provas. Então, a gente tem aí galganhado esse público, que eu particularmente gosto muito, como uma boa crossfiteira, né? Eu adoro essa área. O legal é que não tem esse padrão, né? E temos senhoras também, né, Pri? Senhoras que estão lá para perda de memória, cognitivo. Semana passada, fui lá e falei, olha, Pri, eu tô meio esquecida, estressada. Você comentou aí no início, a gente assumiu a gestão de um hospital. Então, eu tava super esgotada. A Pri falou, Fê, vem aqui, vamos fazer um sorinho de concentração, de memória, pra tudo isso. Já começamos. Deu um up, você muda. Então, assim, não tem um padrão. Na realidade, a gente tem esse estudo, as meninas lá. Quando a Pri me apresentou o projeto, eu me apaixonei. Porque eu acho que, primeiro, tem ela à frente do projeto, uma profissional que é, né, assim, super séria, dedicada. Então, que estuda, tá sempre ali estudando. Não, até porque é uma área, eu vejo na parte de estética também, né? Sim. Que as inovações são frequentes. Muito. Praticamente toda semana. Aí chegou um aparelho que faz… E as tecnologias hoje estão demais, né? A questão dos lasers e ultrassons. Porque hoje também o pessoal tem medo, né, da questão de agulhas e injetar algo, muito né? invasivo. Sim, exatamente. É um procedimento invasivo, né? Então, você tem que fazer aí com um profissional realmente que tem uma bagagem, que tem experiência, né? Então, tem que ter essa cautela. Formação da tua equipe, assim, eu vou entrar já nessa parte aí da equipe, que é o seguinte, a gente tá falando de bem-estar, né? Saúde, bem-estar. Na questão do bem-estar, é fundamental você ter a tua equipe também em harmonia, Totalmente. com atenção para eles. Exato. Né? Você tem que ter um olhar também diferenciado para que eles estejam bem e… Eles têm que estar se sentindo participantes, né? Experiências, eles têm que viver essa experiência, porque é o cartão de visita. Hoje é o cartão de visita de qualquer empresa, é o seu colaborador, né? Não, e eu sempre falo, né? Na verdade, você tem os agentes responsáveis pelo cuidado da saúde, que são os profissionais que estão envolvidos e o próprio paciente, né? Porque se você não tem uma boa adesão do paciente, você não consegue atingir o que ele mesmo prospecta. Ele tem que estar disposto a envolvido. Aquilo que ele sabe que vai fazer bem para ele, mas que às vezes sai pela tangente. É verdade. Eu não quero. Principalmente homem é mais assim, mulher é mais homem é mais disciplinada, vamos dizer. Mas o homem mais comprometida, né? O homem é mais, ai, não, essa dieta tá muito pesada, não vou comer. Das escapadas
chapadinhas. Assim, né? O que a gente costuma, desde o primeiro momento, quando a gente pensou na Soli, a gente pensou num lugar de bem-estar. Porque as clínicas, elas têm cara de clínica, os hospitais têm cara de hospital. Então, por que é melhor ir na Soli, por exemplo, né, no caso da Fê, fazer uma infusão de um antibiótico, do que, de repente, ir numa clínica de infusão tradicional? Porque lá você tem esse momento, a gente é muito preocupado com isso, né? Então tem uma salinha com óleo essencial, tem uma música totalmente ambientalizada, né? A luz foi pensada nesse momento, então tem tudo isso, eu acho que esse acolhimento, né, Thalita? Essa primeira experiência. Esse momento inicial, né, que você se sente acolhida, se sente afagada mesmo, né? O carinho que você recebe naquele momento é um afeto, assim, fundamental, né? E o que eu falo lá no Instituto, a gente quer gerar uma experiência para o nosso paciente, né? Então, assim, eu e a doutora Daniela, né, que é minha sócia, nós somos dentistas, né? E cada uma tem o seu consultório odontológico. Legal. E aí quando a gente começou a entrar no mundo da harmonização, a gente atendia, fazia essa parte de harmonização no próprio consultório. Só que dava aquele aspecto de medo. O paciente via aquela sala branca, né? E aí a gente falou, vamos mudar? Porque assim, a gente quer dar uma experiência diferente para o nosso paciente. Então hoje o Instituto, ele não tem nenhuma parede branca. Que legal. Ele é como se fosse o aconchego da sua casa. Então assim, o cheirinho, o cafezinho, um bolinho, né? Esse acolhimento. Exato. Uma sensação agradável, não é? Você não tá indo cuidar de doença, nenhuma doença. Você não está indo sentir dor, né? Exato. Não está indo procurar, porque estar com dor, não estar, né? Então… É isso mesmo. Não, eu acho que é realmente o que você falou. É muito complementar. Duas se completam. Tem a questão estética, a pessoa, né, Sim. E vocês, no caso, é toda uma prevenção. Sim. Que é o ideal na vida da ideal. gente, né? Sim, Na vida de sim. qualquer pessoa. Agora, a gente tá falando de saúde, bem-estar, que tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma harmonização, tem que… E quando entra a questão do bem-estar financeiro nessa história toda… É importante, né? Como são é? os investimentos, assim, é acreditar no teu potencial, sabe? Porque Cristina, eu acho é um que desafio enorme para porque vocês. não pode ser só mais uma clínica de infusão, não pode ser só mais um consultório de estética. Eu acho que tem tudo a ver com os diferenciais, né? Tanto do profissionalismo e o retorno financeiro, ele vem… porque as pessoas acreditam no seu trabalho. Tem hoje quantas clínicas fazendo aí botox, mas quantas você confia que aquele produto utilizado é um produto de boa qualidade, que não vai dar rejeição, que a pessoa que está colocando não é… Profissionais, são qualificados. Né? Você viveu uma boa experiência, você teve um resultado positivo. Isso é um multiplicador para pelo menos mais duas, três você pessoas. Vai passar adiante. Então eu acho que o financeiro ele vem, a saúde financeira vem. A partir do momento que a tua equipe, né, ela tá envolvida, toda a equipe tá na mesma sintonia, você investe, porque às vezes você fala, eu vou diminuir um pouquinho a qualidade aqui da agulha que eu uso para fazer o soro, para eu ganhar um pouquinho mais. Acabou, é aí que você perde a saúde. Perdeu o seu paciente. Aí que você perde a saúde financeira da sua empresa. Quando você começa muito bem, e aí você começa, deixa eu economizar aqui, deixa eu economizar ali. Acabou, você vira só mais uma. Então a gente tem, né? Esse diferencial. Nós da Soli, a gente tem muito cuidado também em fazer a indicação correta. E necessária. Né? Porque acho que todos vocês devem estar vendo tudo isso que vai estar sendo comentado na mídia, das clínicas de medicina integrativa, né? Que tem um viés aí, funciona, não funciona. É como a medicina tradicional, depende, né? Quem são os profissionais envolvidos? A equipe é qualificada? A matéria-prima que você usa é de boa qualidade para dar resultado? Você sabe o que é isso, né, assim, Thalita? Escutar o paciente, né? Porque assim, que nem lá na nossa parte, né, na questão da estética, uma queixa principal, qual é a sua queixa? Por que você tá procurando a gente? Porque assim, o que eu posso estar enxergando não é a sua queixa. Incomodando a pessoa. E tem muito também a questão da distorção visual que as pessoas têm hoje em dia, né? Eu sempre gosto de observar meus pacientes nesse sentido. Até essa questão de utilização de filtro. Quando você vê que a pessoa usa muito filtro, ela não tá feliz com ela mesma. Isso mesmo. Ela tá buscando um padrão que não existe, que às vezes, né? Não você ser transparente com ele do que você pode entregar pra ele é muito importante.
né? E quando esse resultado, você aplica o protocolo correto e o resultado vem, isso também dá uma credibilidade maior. Fala, poxa, eu gastei... Porque são tratamentos caros, a gente sabe, são tratamentos caros. Sim. Mas se o resultado é positivo, você fala, poxa, eu posso acreditar nessa clínica. Eu posso completar. Se ela virar para mim e me apresentar um outro protocolo, eu vou acreditar e vou comprá-lo. Porque o primeiro me deu resultado. Não foi algo que eu gastei uma grana. Você às vezes gasta, vamos supor, você gasta mais num primeiro atendimento, numa, Sim. Né, num protocolo inicial. E a partir dali você vai depois fazer é uma manutenção. sem dúvida. Uma constância que vai te trazer um benefício grande a partir do primeiro que você fez. Você não vai precisar fazer aquele investimento alto novamente, E né? o pós. Eu acho que a gente que mexe com saúde tem que estar ali 24 horas num pós. Eu imagino que você... As Sim, pessoas, nossa secretária. muita gente que nunca fez um procedimento, pode acontecer de ficar... O lábio vai um pouco mais inchado, assim como a gente fez... Pode fazer uma infusão, ficar um roxinho no local da punção. E aí, esse pós faz esse cuidado faz a diferença. Aí você tá pronto para responder na hora. Você dá toda uma assistência, dá todo um feedback. Isso não tem preço. Imediato, né? Sim. Isso é o acolhimento. Ele se estende, né? Da hora que você chega no tratamento e no... Sim. No Então, eu acho dia que a seguinte, saúde né? financeira dessas empresas passa muito pela responsabilidade que elas têm com os seus clientes. Agora, a gente vive num mundo também de muitas parcerias, muita conexão. Donas do Negócio é um exemplo disso. Sim. Como é que vocês lidam com isso no trabalho de vocês, assim? Até porque, hoje em dia, é fundamental essa questão das parcerias. Totalmente. Da indicação de um outro profissional. Pra nós. Não é? Com uma escola, com uma faculdade, com fornecedores. Usando o exemplo do Donas, para nós, da Soli, funciona muito. Acho que a gente tem trocado muito com todas as empreendedoras desse projeto. Tem indicado para todas, né? Tem recebido muita indicação. E eu acho que esse é o caminho. Você acredita, eu acredito no trabalho, eu vou indicar. Eu vou fazer uma indicação. Porque essa pessoa vai cobrar de mim, né? Exato, vai vir um retorno para mim. E outra, você você é uma pessoa qualificada, respeitada, uma pessoa ética. E ela jamais vai me indicar alguma empresa ou algum atendimento. É o que eu falo, né? Que seja adequado. Além do CNPJ, tem o CPF. CPF é a nossa responsabilidade, né? Então, para eu fazer uma indicação, eu preciso, de fato, confiar no trabalho daquela pessoa. E assim, para nós da Soli, quando a gente cuida de um indivíduo, muitas vezes ele tem algumas queixas que ele precisa de um tratamento adjuvante que a gente não tem na clínica. Então, ter esse leque de parceiros é muito importante. É bem importante. Para você também funciona com assim? certeza. Às vezes você percebe que a pessoa está precisando de um atendimento nutricional, né? Ou justamente... sempre buscar primeiro nos parceiros, né? Nos próximos. Dúvida. Claro que também a gente conhece alguns que é o que você falou, Cristina, não dá para você indicar, você tem um nome, a Pri bem falou, tem um CPF. Você vai indicar algo que vai dar resultado errado, vai sobrar para você. Exato. Você tá testando e às aquilo. vezes, até quando a gente chega em algum lugar, a gente até recebe essa pergunta, né? Você veio aqui por indicação de qual indicação? Hoje acho que é muito comum. Hoje a rede social é uma indicação. Então, você viu na rede social, você viu em algum anúncio, você viu, alguém te indicou. Eu não sei, mas eu acho que essa questão da indicação, ela vale muito. Peso 2. Tem um peso, muito mais do que rede social, muito mais do que um Instagram bonito, né? Totalmente. A indicação. De um profissional que você confia. Exato. Se você for ver, né, as instituições de saúde aí, dos grandes nomes que a gente tem, o principal indicador que eles têm é o NPS. O NPS nada mais é do que uma pergunta. O quanto você indicaria esse serviço para um colega ou um amigo? Ou um familiar? Né? E aí você pontua lá de 1 a 5. Então, a partir dali, você tem o score de indicação. Então, eu costumo dizer isso porque eu acho que todo mundo deveria colocar isso no seu serviço. Porque a partir desse indicador simples... É verdade, você Pri, sabe... a gente recebe muito depois que você faz qualquer serviço... Esse e-mail. Esse e-mail, esse é o maior indicador que se tem. E a partir daí, isso é até um balizador para você saber onde você precisa melhorar dentro do seu serviço. Precisa redirecionar alguma coisa. Exatamente. Já aconteceu também de vocês repensarem alguma coisa assim
em função de um feedback que... Eu acho que sempre. Né? Sem dúvida. Dá um sinal, é muito bom quando as pessoas... Porque às vezes eu falo pros amigos, vai lá e se tiver alguma coisa errada, o amigo tem mania de falar, olha, é perfeito, tudo é perfeito. Não. Se identificar alguma coisa, a gente precisa corrigir o processo, né? A clínica, ela tem 6 meses. É um bebê. É um bebê ainda, então é algo que a gente está construindo diariamente. Lógico. Óbvio que alguma coisa pode fugir do nosso controle, a gente tenta ao máximo. E quando você recebe esse feedback, eu acho que é sensacional. É muito mais oportunidade de correção, até né, do que Fê? aquele 100% top, Sim, né? Quanto tempo que vocês estão com o Instituto? 2 anos. 2 anos. Aí vocês já tem nós abrimos o Instituto maior. no meio da pandemia. Vocês também, corajosas. mudaram também o ramo de atuação, vamos dizer. A atividade era dentista. A gente, na verdade, assim, eu e a Dani, a gente se conheceu na ortodontia, né? E quando eu entrei no mundo da harmonização, porque assim, às vezes a gente finalizava um tratamento ortodôntico maravilhoso, aquele sorriso lindo, mas tava faltando a cerejinha do bolo. Não ornava com o todo, né? Tava faltando uma boquinha, um queixinho, ou muitas vezes era um paciente que tinha uma indicação cirúrgica, mas por algum problema, né? Alguma doença, ele não poderia ir para a cirurgia. Então, a gente acabou fazendo… complemento. O complemento, exatamente. Ganhando o paciente desse lado. Legal, ótimo. Bom, nós estamos chegando ao final. Viu como passa, né? Rápido. Viu como passa? É uma conversa tão animada, tão boa. Brincando. Um tema tão bom, né? Mas eu queria uma dica final de vocês para essa questão de se manter o equilíbrio físico, mental, emocional, mesmo num período que às vezes a situação está tensa ou a pessoa está com… Como que se mantém isso? Vou começar com a Thalita aqui para ela explicar. Olha, eu acho que assim, a gente sempre tem que olhar pra gente mesmo, né? E perguntar o que tá faltando, como é que a gente tá se sentindo. A gente tem que estar sempre bem, tem que estar bonita, não é verdade? Tem que estar… se cuidar. Eu acho que assim, a gente tem que… A mulher, não só a mulher… Olhar no espelho e se gostar. Exatamente. Exato. A gente tem que se gostar e ir atrás, né? A gente tem que fazer isso, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Ótimo, isso. E aí, Fê? Eu acho que a gente tem que, por mais que a gente tenha essa vida maluca que nós temos. Mesmo, né? Tirar um tempinho, né? Tem que arrumar um tempo. Eu me cobro muito disso, porque eu falo que eu sou mulher polvo, né? Eu tenho aí 8 funções no dia ao mesmo tempo, equilibrando o pratinho. Mas a gente tem que achar, porque vem as frustrações, né? Se a gente não se cuida tanto de todo mundo, tudo ao nosso redor tá perfeito, tá impecável. Aí você para, olha no espelho e fala, meu, o que eu fiz por mim hoje? Né? Eu fiz por todos e por mim. Eu parei e fiz alguma coisa. Então, eu tenho me cobrado bastante isso e eu acho que é uma cobrança diária, né? É uma cobrança diária. Eu acho que é algo que a gente pode fazer, né? Por todos nós, né? Homens, mulheres, seja quem for. Eu acho que a gente tem que parar, respirar e falar, olha, eu preciso de um tempo pra mim. É isso, né, Priscila? Eu acho que é cuidar da base, né? Cuidar da sua base prioritariamente. O que te traz felicidade, né? O que você gosta de fazer. E, claro, olhar para a sua saúde. É o que eu costumo falar para as nossas pacientes. Porque o nosso perfil é o nosso perfil de paciente, né? Que tem essa demanda de vida. Mas 1 hora do seu dia, da sua semana, pode te trazer tanto benefício, porque se você adoecer, o quanto que você perde? Com certeza. Né? Muitas vezes, E o corpo faz você parar. Exato. O corpo, se você não para por bem, ele dá um jeito de parar. É isso aí. Né? Então, essa dedicação mínima e semanal pro seu cuidado é muito importante. Que maravilha. Dedicação, acolhimento, cuidado. E vocês estão nessa pegada boa, ajudando tanta gente a fazer tudo isso. Eu fico feliz de ter vocês aqui. Obrigada. É um prazer enorme. Obrigada, vocês acrescentaram bastante. Essas conversas são boas porque, por mais que a gente ache que a gente sabe tudo, sempre tem algo a aprender. Esse puxãozinho de orelha, né? Não, às vezes você está na fase de precisar refletir alguma coisa, né? Sem então, dúvida. Acrescente, vocês chegaram para acrescentar. Super obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, gente, podcast Donas do Negócio acontece, quer dizer, vai ao ar
todas as segundas-feiras, mas a cada 15 dias. Senão, Marcela, me puxa a orelha aqui. Realmente, às segundas-feiras. Então, a cada 15 dias tem um podcast novo do Donas do Negócio, na editoria Donas do Negócio, em atribuna.com.br/Donas do Negócio. E a gente tem o patrocínio da Mega Imagem, a quem a gente agradece muito pela confiança. Um beijo grande, até o próximo podcast.